Após ser deixado sozinho na porta de um hotel, ele foi surpreendido por uma mendiga que observava tudo da calçada, com uma menina de 4 anos nos braços. Sem alternativas, a mulher fez uma proposta inesperada. Ofereceu sua filha em troca de um teto. O milionário aceitou, mas dias depois, ela revelou um segredo que mudaria tudo. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Rafael já sabia o que queria da vida. Rafael sonhava em ser pai. Pode parecer simples, até estranho para alguns, mas para ele era um desejo forte, quase sagrado. Ele queria ouvir alguém o chamando de papai. Queria preparar café da manhã com panquecas num domingo, ensinar a andar de bicicleta, levar na escola e receber aqueles desenhos rabiscados com lápis de cor dizendo "Te amo, papai". Mas esse sonho tinha um motivo ainda mais profundo. Dona Alzira. Dona Alzira não era uma mulher comum. Era daquelas que abraçavam com o coração, que curava qualquer tristeza. Ela não era apenas a mãe de Rafael, era a base, a raiz, a fortaleza. E mesmo com todo o luxo ao redor, mansões, jantares finos, viagens internacionais, foi o jeito simples e firme dela que moldou o homem que Rafael se tornou. Ela o criou sozinha depois que o marido morreu cedo. Nunca casou de novo, nunca reclamou. Se dedicou inteira ao filho. Ele cresceu vendo a mãe abrir mão de tudo por ele. Por isso, mais do que querer ser pai, Rafael queria dar a ela o título de avó. Só que o tempo passou, como passa para todos. Rafael estudou, se formou, assumiu os negócios da família. Ficou rico, muito rico. Mas quanto mais dinheiro acumulava, mais sentia um vazio ali dentro do peito. Um espaço que fortuna nenhuma preenchia. Era o espaço reservado para aquele filho que nunca veio. Aos 35, já era considerado um dos empresários mais respeitados do país. Mas não tinha ninguém para dizer "boa noite, pai", ou para correr descalço pela sala. Às vezes, ele ficava horas olhando para a janela, imaginando como seria a risada de um filho ecoando por ali. Fechava os olhos e via uma criança correndo em sua direção, com os braços abertos, pulando em seu colo. Mas quando abria os olhos, só via o reflexo da própria solidão no vidro. E Dona Alzira já estava com idade avançada. O cabelo antes preto agora era quase todo branco. As mãos que antes seguravam firme agora tremiam um pouco. Mas os olhos dela ainda tinham brilho quando falava em ser avó. "Meu sonho é pegar meu neto no colo antes de partir, meu filho", ela dizia com a voz baixa, mas cheia de ternura. Rafael sempre sorria de volta, tentando esconder a angústia que sentia, porque a cada dia que passava, ele também temia que esse sonho não se realizasse. Ele tentou mesmo. Namorou, noivou, casou, achou que tinha encontrado a mulher certa. Fizeram planos, reformaram um quarto da casa, compraram roupinhas antes mesmo de saber se era menino ou menina. Mas o tempo passou. 1 mês, 2, 6, 1 ano. A esperança começou a virar ansiedade. Depois, a ansiedade virou frustração. E a frustração virou silêncio. As conversas entre Rafael e a esposa começaram a mudar. Já não falavam mais de nomes, de cores de enxoval, de viagens em família. Falavam de exames, ovulação, contagem de dias. E em alguns momentos, falavam mais com os olhos do que com a boca, tentando disfarçar a tristeza de mais um teste negativo. Foram quase 3 anos tentando. 3 longos anos de esperas e decepções. E, finalmente, um dia, Rafael olhou no espelho e decidiu: chega, a gente precisa entender o que está acontecendo. Ele foi sozinho à clínica, fez todos os exames que o médico pediu, mesmo com aquele orgulho masculino gritando lá no fundo. Isso é coisa de mulher, diziam alguns. Mas Rafael não ligava.
Queria respostas. A espera pelo resultado parecia uma eternidade. E quando chegou o dia da consulta, ele entrou no consultório com o coração apertado, mas ainda com um restinho de esperança. Achava que talvez fosse algo simples, algo com solução, mas não estava preparado para o que viria. O médico abriu o envelope, olhou por alguns segundos e suspirou. Rafael tentou decifrar aquele olhar. O silêncio já dizia muito, mas ainda assim ele quis ouvir. Rafael, seus exames mostram que você é estéril. Você não pode ter filhos biológicos. Foi como se o tempo tivesse parado. A sala ficou muda e o mundo inteiro ficou embaçado, como se estivesse debaixo d'água. Ele não conseguia processar, não conseguia reagir, apenas encarava o médico, como se ele estivesse mentindo, como se aquilo fosse um pesadelo que ele ia acordar a qualquer momento. Mas não era. Era real. Rafael abaixou a cabeça, passou a mão no rosto, tentando esconder as lágrimas que começaram a descer. Ele saiu do consultório em silêncio, com os passos pesados, como se carregasse o próprio corpo com dificuldade. Entrou no carro, ligou o motor, mas ficou parado ali, no estacionamento, por quase 1 hora. Só ele e o som da respiração pesada. Só ele e o barulho do mundo lá fora, seguindo normalmente, enquanto o dele desmoronava. A primeira pessoa em quem ele pensou foi Dona Alzira. Lembrou do sorriso dela ao falar de netos. Lembrou das mãos dela tricotando casaquinhos, mesmo sem ter nenhum bebê por perto. Lembrou das vezes em que ela dizia: "Quero te ver como pai antes de fechar os olhos para sempre." E agora, aquilo nunca aconteceria. Depois pensou na esposa. Como ele ia contar? O que ela diria? Como reagiria? Ela sempre quis ser mãe. Sempre. E ele sabia disso. Sabia que não era só um desejo, era parte do que ela era. E agora ele tinha um fardo nas mãos. Destruir o sonho dela também. Rafael passou dias calado. Não contou a ninguém. Escondeu o laudo no fundo de uma gaveta e tentou agir normalmente. Mas por dentro estava despedaçado. As noites viraram um tormento. Ele deitava, mas não dormia. Ficava olhando o teto, lembrando de cada tentativa frustrada, cada esperança jogada fora. E, acima de tudo, se sentindo menos homem. Se sentindo incapaz, vazio. A esposa, claro, percebeu. Perguntava o tempo todo: "O que foi? Você está estranho. Está escondendo alguma coisa?" Ele respondia com beijos forçados, abraços curtos, sorrisos que não chegavam nos olhos. O céu já dava sinais de que o dia não terminaria bem. As nuvens, escuras e pesadas, encobriam o fim da tarde com uma melancolia silenciosa. Era como se o tempo lá fora adivinhasse o que estava prestes a acontecer. Rafael e a esposa tinham acabado de sair de um evento da empresa, realizado num hotel de luxo no centro da cidade. Ele tentava manter a pose, disfarçar a tristeza, mas por dentro estava destruído. Já fazia semanas que os dois viviam uma guerra fria, dormindo em silêncio, comendo em silêncio, respirando no mesmo ambiente sem se olhar nos olhos. Ele sabia que não dava mais. No carro, a caminho do hotel, ela comentou mais uma vez sobre o desejo de iniciar uma nova rodada de tratamentos. "A gente podia tentar outra clínica. Eu li sobre uma que usa um método novo, com mais chances." Foi ali que Rafael respirou fundo, segurou o volante com força e respondeu com a voz embargada: "Não vai adiantar. O problema está em mim." Ela virou o rosto para ele, confusa. "Como assim, em você?" Ele parou o carro na frente do hotel. Os vidros já estavam embaçados pela chuva fina que caía. Foi ali que ele falou tudo, sem rodeios. "Eu sou estéril, fiz os exames, não posso ter filhos." Por um instante, o mundo pareceu congelar. Ela ficou parada, estática, não piscava, não respirava.
Apenas encarava o vazio à frente, tentando processar o que tinha ouvido. Aos poucos, o rosto dela foi se transformando. A confusão virou choque, o choque virou mágoa, e de repente a mágoa explodiu em raiva. "Você me enganou, Rafael!" Ela gritou, tão alto que algumas pessoas sob a marquise do hotel olharam assustadas. "Você sabia disso e não falou nada. Me deixou acreditar, sonhar, planejar. Eu não vou abrir mão de ser mãe por sua causa." A chuva engrossou, como se quisesse esconder aquela cena, mas não dava. Estavam bem na frente do hotel, entre carros de luxo, luzes amarelas e uma calçada molhada. Rafael tentou se aproximar, estendeu a mão, mas ela recuou com um olhar de repulsa. "Você teve a chance de me contar lá atrás, Rafael. Você devia ter sido homem o suficiente para me dizer a verdade. Eu perdi anos da minha vida por um sonho que nunca existiu." Ele não conseguia responder. Só balançava a cabeça, com os olhos vermelhos, implorando por compreensão, mas sem coragem de falar nada. As palavras travavam, a garganta doía, a alma parecia implodir. E então, ela fez o que parecia inevitável. Arrancou a aliança do dedo com raiva. A mão tremia. A joia, que tinha sido símbolo de um amor cheio de planos, agora representava uma prisão, uma mentira. Ela olhou nos olhos dele pela última vez e disse: "Eu quero meu futuro de volta." Jogou a aliança no chão com tanta força que ela quicou no asfalto molhado, girou lentamente e rolou em direção ao meio-fio. Rafael acompanhou com o olhar, em silêncio, até vê-la cair dentro de um bueiro. Foi simbólico, como se tudo que tinham vivido tivesse sido engolido pela escuridão debaixo da terra. Ela virou as costas, entrou no saguão do hotel e, segundos depois, um táxi a levou embora. Rafael ficou ali, parado na chuva, completamente encharcado. Mas ele não se mexia, não sentia frio nem dor, só um vazio. O segurança do hotel perguntou se ele estava bem, mas ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Foi ali, naquela calçada molhada, que Rafael sentiu que tudo desabou de vez. A mulher que ele achava que estaria ao seu lado para sempre foi embora. O sonho de ter um filho biológico morreu, e a dor que ele escondia por dentro agora escorria pelo rosto, misturada com a água da chuva. O barulho dos carros passando, as buzinas, os passos apressados de quem tentava fugir da chuva, nada disso ele ouvia. Tudo parecia distante, irreal, como se o mundo estivesse em câmera lenta. E foi nesse silêncio sufocante, nesse exato momento de solidão, que algo inesperado aconteceu. Enquanto o mundo de Rafael desmoronava sob a chuva, do outro lado da rua, a vida seguia em silêncio. Um silêncio duro, frio e invisível. Na calçada úmida, sentada bem próxima da entrada de serviço do hotel, havia uma mulher. Estava encolhida, com um cobertor rasgado sobre os ombros e os cabelos grudados no rosto pela água da chuva. Mesmo assim, não piscava. Estava atenta. Cada palavra dita naquele confronto entre Rafael e sua esposa tinha atravessado seus ouvidos como uma faca. Ao seu lado, no colo, dormia uma garotinha, pequena, magrinha, de pele pálida e bochechas vermelhas por causa do frio. Ela se chamava Luna e tinha apenas 4 anos. Mesmo dormindo, seus bracinhos se agarravam ao pescoço da mulher como se aquilo fosse tudo que ela tivesse no mundo. E era. A mulher se chamava Clara. Para quem passava apressado, Clara era só mais uma invisível, daquelas que as pessoas fingem não ver para não sentirem culpa. Mas ali, naquela noite, ela era muito mais do que uma mendiga.
Ela era uma testemunha silenciosa da dor de um homem que até então parecia ter tudo. Ali sentada, ela lembrava de quando tinha uma casa, uma cama quente, um cobertor limpo. Lembrava da irmã mais nova fazendo pipoca, enquanto as duas assistiam novela na TV velha da sala. Lembrava dos dias normais, dos dias comuns. A vida foi escurecendo, até que Clara acabou ali, vivendo nas ruas com uma menina que chamava de filha. Naquela noite, Clara não pediu nada, nem comida, nem ajuda, nem atenção. Só observou. E ali, naquele momento, ela viu algo que talvez ninguém mais tenha notado: a dor genuína nos olhos de Rafael. Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto em si mesma, refletido em vitrines pelas calçadas da cidade. Era o olhar de quem perdeu mais do que dinheiro pode comprar. Era um vazio que nem todo o ouro do mundo conseguiria preencher. Clara se ajeitou com cuidado, tentando proteger Luna da chuva que começava a engrossar de novo. A pequena ainda dormia, exausta, com o rostinho colado ao pescoço da mulher. Ela não sabia o que estava acontecendo ao redor, mas o que ela conhecia do mundo era o suficiente para entender que o abraço de Clara era o único porto seguro que tinha. Por um instante, Rafael cruzou o olhar com Clara. Foi rápido, 1 segundo, 2, no máximo, mas foi o suficiente para que alguma coisa dentro dele se mexesse. Talvez fosse o jeito que Clara olhava, não com pena, nem com julgamento, mas com compreensão. Como se ela dissesse: eu também sei como é perder tudo. Rafael abaixou os olhos, envergonhado, mas não se moveu. Ainda estava engolindo o próprio fracasso. Clara, por sua vez, também não falou nada. Mas naquele silêncio, muita coisa foi dita. Ela tinha escutado tudo. Sabia que aquele homem era estéril, que havia sido abandonado pela esposa, que a dor que ele carregava não era diferente da dela, só vinha de um lugar diferente. E mesmo sendo de mundos opostos, Clara viu ali uma semelhança que ninguém mais veria. Luna, meio sonolenta, abriu os olhinhos. Olhou para o céu, depois para o rosto de Clara. "Mamãe, tá chorando?" Clara forçou um sorriso, limpando as lágrimas discretas com a manga do casaco sujo. "Não, meu amor, é só chuva." Mas não era só chuva. Era o peso de ver alguém desmoronar por fora, da mesma forma que ela já tinha desmoronado por dentro tantas vezes. Era o reconhecimento de uma dor que se reflete nos olhos do outro. A menininha, então, olhou para o homem de terno ainda parado na calçada. Rafael estava imóvel, como se tivesse levado uma surra que ninguém viu. Luna sussurrou: "Mamãe, ele tá triste." Clara apenas balançou a cabeça, apertando-a contra o peito. "Tá sim, filha, tá muito triste." Foi nesse momento que ela teve uma ideia. Uma ideia maluca, impensável, desesperada, mas talvez a única possível. Ela não tinha mais nada a perder. Clara olhou mais uma vez para Rafael e pensou: e se ele for a chance que a gente precisa? Ela não queria esmola, não queria favor, queria dignidade, um lugar seguro para Luna dormir, um teto que não ameaçasse desabar toda a noite, uma chance de recomeçar. E talvez, só talvez, aquele homem, mesmo quebrado, fosse o único que entenderia o que era lutar por algo que o mundo dizia ser impossível. Ela não sabia ainda como ia fazer, não sabia se teria coragem de falar com ele, de se aproximar, mas naquele instante algo mudou dentro dela. Uma faísca acendeu, e quando a gente chega no fundo do poço, qualquer faísca é esperança. Clara sabia que aquela noite não era comum e que aquele homem também não eram. E mesmo que o mundo todo virasse o rosto, ela tinha visto e ela tinha ouvido. E quando a vida coloca duas dores parecidas tão perto uma da outra, talvez seja porque está prestes a nascer uma história que ninguém jamais esquecerá. Rafael entrou no saguão do hotel sem notar a recepcionista o cumprimentando.
Seus passos estavam lentos, pesados, como se cada perna carregasse sacos de areia. O elevador demorou mais do que o normal, ou pelo menos assim pareceu. Quando finalmente chegou ao andar do quarto, ele atravessou o corredor com os ombros curvados e o olhar perdido. A porta se fechou atrás dele com um clique seco, e o silêncio preencheu o espaço como um soco. Nenhum som de televisão, nenhuma risada vindo do banheiro. Só ele e aquele quarto enorme, impessoal, que cheirava a madeira polida e solidão. Tirou o paletó e o jogou sobre a poltrona. Afrouxou a gravata com raiva, como se ela estivesse apertando não o pescoço, mas o peito. Caminhou até a cama, mas não deitou. Ficou parado ali, encarando o teto como se esperasse alguma resposta vinda dali. Mas o que o teto podia dizer a alguém com o coração em migalhas? Ele girou o corpo devagar e sentou-se na beira da cama. Nenhuma lágrima escorria, mas a dor era tão funda que nem chorar ele conseguia mais. Dentro dele, tudo estava quebrado. Pensava na mãe, em Dona Alzira, tão cheia de vida mesmo com a idade avançada. Quantas vezes ela segurou suas mãos e disse: "Meu sonho é ver um netinho correndo pela sala." Quantas vezes ela repetiu com a voz doce e os olhos brilhando: "Você vai ser um ótimo pai, meu filho." E agora, ele era um homem estéril. Estava sozinho, rejeitado pela mulher que ele amava, com um sonho despedaçado e a alma afogada numa dor que não tinha nome. Olhou para o chão e viu um sapato da esposa ainda ali. Tinha ficado para trás. Um sapato caro, elegante, de salto fino. Ele se abaixou devagar, pegou o sapato nas mãos e ali algo se partiu de vez dentro dele. Não era pelo objeto, era pelo que ele representava. Era a última coisa que restava dela naquele quarto, e mesmo assim, ele sabia que ela não voltaria. Ele pensava que estava pronto, pensava que aguentaria qualquer consequência, mas a verdade é que ninguém está pronto para ser deixado com os cacos de um sonho que levou anos para construir. Deitou-se na cama, ainda com a roupa molhada da chuva, e ficou ali, imóvel, os olhos abertos. O teto parecia cada vez mais distante. O tempo passou, podiam ser minutos ou horas, ele já não sabia mais. Naquele vazio, imagens começavam a vir, como se a mente dele insistisse em mostrar tudo o que ele estava perdendo. Ele se via com uma criança no colo, um bebê sorrindo, tocando seu rosto com mãos pequenas. Depois, se via levando essa criança à escola. Se via na plateia de uma apresentação, batendo palmas com os olhos cheios d'água. Se via mais velho, ensinando a andar de bicicleta, dando bronca, cuidando de um machucado no joelho, apresentando a mãe para a criança, rindo em volta da mesa com a família que nunca veio. Essas imagens vinham com tanta força que por alguns segundos pareciam reais, mas bastava piscar os olhos para tudo desaparecer. E então, aquela outra imagem surgiu na mente dele. A menina, a garotinha de moletom surrado, com o rosto meio escondido nos braços da mulher sentada na calçada. Aqueles olhos, tão pequenos, mas cheios de perguntas, cheios de sentimento. Ela o encarou no meio da chuva como se o conhecesse, como se enxergasse algo nele que ninguém mais via. E ali, naquele instante, Rafael sentiu algo diferente, uma pontada no peito, um arrepio. Era como se aquela criança soubesse que ele estava quebrado e mesmo assim não o julgasse. Ele lembrou do jeitinho que ela virou o rosto para ele, da forma como os olhos dela não tinham medo, nem pena, apenas curiosidade e algo parecido com ternura. Lembrou da mulher que a segurava, da forma protetora com que ela envolvia a menina com os braços, tentando protegê-la da chuva. Eles não tinham nada, nem teto, nem cama quente, nem comida garantida.
Mas se tinham, uma cuidava da outra. E isso doía mais do que qualquer luxo que ele havia perdido. Ali, deitado numa cama de hotel com lençóis brancos e ar-condicionado no teto, Rafael se sentiu mais miserável do que aquela mulher da calçada, porque ele tinha tudo e agora não tinha ninguém. Passou a mão no rosto, apertando os olhos como se quisesse arrancar de dentro toda aquela dor. Se sentia fraco, envergonhado, inútil, um fracasso como homem, como marido, como filho. Mas então, no meio de toda aquela dor, uma ideia começou a brotar, fraca, disfarçada, mas presente. A imagem daquela menina não saía da mente dele. E se o destino estivesse tentando dizer alguma coisa? E se aquela garotinha tivesse aparecido naquele exato momento por algum motivo maior? Ele não acreditava em coincidências. Nunca acreditou. Talvez aquela criança fosse a chance de preencher um pedaço do vazio. Não para substituir o filho que nunca teria, mas para dar sentido àquilo que ainda restava do seu coração. Ele não sabia ainda o que faria, nem como faria, mas algo dentro dele estava se mexendo. Uma fagulha acendia. Rafael olhou pela janela. A chuva ainda caía lá fora. E em algum lugar ali perto, uma criança dormia nos braços de uma mulher, sem saber que estava prestes a mudar para sempre a vida de um homem que até aquele momento acreditava que tinha perdido tudo. Mas a vida sempre dá um jeito de surpreender. E a maior surpresa da vida de Rafael estava só começando. O sol da manhã mal tinha rompido as nuvens quando Rafael desceu até a recepção do hotel. O rosto ainda mostrava sinais da noite mal dormida, olheiras fundas, olhar cansado. Ele recusou o café da manhã, dispensou o motorista e saiu a pé. Não sabia exatamente para onde ia, só queria andar, sentir o vento no rosto, pensar em nada e, ao mesmo tempo, tentar organizar tudo. Mas, ao cruzar a porta giratória do hotel e pisar na calçada molhada, foi como se o tempo parasse por um instante. Elas ainda estavam lá, no mesmo canto da noite anterior, protegidas apenas por um pedaço de lona encostado na parede. Clara e Luna continuavam abraçadas. A mãe, com os olhos semicerrados de sono, mantinha o corpo curvado, tentando esconder a filha do vento gelado da manhã. A menina, enrolada em uma manta velha, parecia dormir, mas, ao perceber o movimento de Rafael, abriu os olhos devagar. O olhar dos dois se cruzou, e naquele segundo, algo aconteceu dentro dele. Como se um fio invisível, que vinha desde a noite anterior, puxasse seu coração para mais perto daquela criança. Ela não sorriu de imediato, apenas o observou, com a cabeça de lado, como quem reconhece algo sem saber de onde. Havia uma tranquilidade naquele olhar, e uma pergunta muda também. "Você voltou?" Rafael parou ali mesmo, a poucos passos das duas. O corpo congelado, as palavras travadas na garganta. Tudo dentro dele gritava para ir embora, para não se envolver, mas algo mais forte o segurava ali. Foi então que Luna se soltou do colo da mãe e desceu devagar para o chão. Estava descalça, com os cabelos desgrenhados e os pezinhos encolhidos por causa do frio. Mesmo assim, ela andou até ele com passos curtos, sem medo. Rafael se agachou, devagar, como se tivesse receio de assustá-la. "Qual é o seu nome?" ele perguntou com a voz baixa, rouca. A menina franziu o nariz e respondeu com um sorrisinho tímido. "Luna." E, sem aviso, abriu os bracinhos e abraçou o pescoço dele com força. O gesto foi tão espontâneo, tão puro, que Rafael perdeu o chão por um segundo. Não era só um abraço de criança, era um abraço que ignorava o terno amarrotado, o cheiro de perfume caro ou a tristeza escondida nos olhos dele. Rafael levou alguns segundos para reagir. Sentiu os bracinhos pequenos envolvê-lo, como se já o conhecessem. Fechou os olhos,
engoliu seco e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu necessário. Atrás, ainda sentada no chão, Clara assistia a cena com o coração apertado. Ela não sabia quem era aquele homem, não sabia seu nome, nem sua história. Só sabia que ele tinha o olhar triste de quem perdeu algo importante, e que sua filha havia escolhido aquele estranho para um gesto de carinho que ela raramente oferecia a qualquer pessoa. Rafael então se afastou um pouco, sem querer ser invasivo, mas com cuidado para não parecer frio. Olhou nos olhos de Luna e sorriu, ainda ajoelhada. Você tem olhos muito bonitos, sabia? A menina balançou a cabeça, como se fosse apenas mais uma verdade simples no mundo. Depois apontou para ele com um dedinho curioso. Você chorou ontem. Ele ficou surpreso. Como você sabe? Porque seu olho estava igual ao da mamãe quando ela perde as coisas. Essa frase atingiu Rafael como um raio no peito. Ali estava ele, um homem feito, com contas bancárias cheias e apartamentos que nunca usava, ouvindo de uma criança de rua que seu olhar era igual ao de alguém que perdeu tudo. Ele se levantou devagar, respirando fundo, tentando manter o controle. A menina voltou para o lado da mãe, que agora já estava em pé, arrumando os cabelos com vergonha. Desculpa, senhor, disse Clara, sem encará-lo nos olhos. Ela é carinhosa assim com todo mundo, não queria incomodar. Não incomodou, respondeu Rafael, num tom mais calmo do que o que ele mesmo esperava. Ela só me lembrou que ainda tem coisa boa nesse mundo. Um silêncio se instalou. Os três ficaram ali, de pé, como se esperassem que o momento dissesse o que fazer. Foi então que Clara, com um olhar direto e sem rodeios, falou algo que mudaria tudo. A gente não tem para onde ir. Tá difícil, muito. Mas se o Senhor der um lugar para a gente dormir, só um lugar seguro, ela te chama de pai. Rafael engasgou com a proposta. Ficou sem saber o que dizer. Não era um pedido comum. Não era um favor. Aquilo tinha peso. Era como se ela estivesse oferecendo o que tinha de mais sagrado em troca de dignidade. Mas havia sinceridade nos olhos dela. Não era uma chantagem, não era golpe. Era um pedido feito do fundo da alma, vindo de alguém que já tinha perdido demais para se importar com orgulho. Rafael respirou fundo. Encarou Clara mais de perto. Você está me oferecendo a filha por um teto. Clara abaixou os olhos. Não por vergonha de Luna, mas por cansaço da vida. Eu tô te oferecendo a chance de não estar mais sozinho e de tirar uma criança do chão frio. Ela já passou por coisa demais, moço. Não quero esmola, só quero dignidade. E se você der isso para ela, ela vai te amar, do jeito mais puro que existe. Rafael ficou calado. O vento batia nas folhas secas da calçada, e um ônibus passou ao longe, espirrando água da sarjeta. O cheiro do asfalto molhado misturava-se com a sensação sufocante de que algo muito sério estava acontecendo ali. Não era só um pedido desesperado, era uma proposta de vida. E Luna continuava olhando para ele. Não havia julgamento nos olhos dela. Não havia medo, apenas confiança. Uma confiança absurda, vindo de alguém que provavelmente já aprendeu que o mundo pode ser cruel. Mesmo assim, ela insistia em acreditar. Rafael olhou para suas próprias mãos. Mãos que já haviam assinado contratos de milhões, mãos que seguraram troféus, taças de cristal, chaves de carro importado. Mas nenhuma daquelas vitórias fez seu coração bater como agora. Qual o seu nome? Ele perguntou com a voz tremendo levemente. Clara. Ela respondeu, quase num sussurro. Ele se abaixou mais uma vez, ficou na altura da menina, olhou direto nos olhos dela. Luna, você gostaria de dormir numa cama quentinha hoje? Ela sorriu e assentiu com a cabeça. Você gosta de chocolate quente? Muito! Então, ele disse com a voz embargada, vamos ver se consigo preparar o melhor chocolate quente da cidade. Luna deu um passo à frente, estendeu a mão e segurou a dele. Tão pequeno gesto, mas tão poderoso. Foi como se, naquele toque, algo fosse selado.
Clara, emocionada, limpou os olhos discretamente. Não queria parecer frágil, mas a verdade é que ela já não aguentava mais ver a filha dormindo ao relento. Já tinha perdido tudo, menos a menina. E por ela faria qualquer coisa, até confiar num estranho de terno e sapatos caros. Mas Rafael não parecia mais tão estranho. Ele se levantou e olhou para Clara. Tem um apartamento. É pequeno, mas tem 2 quartos. Um deles está vazio. Clara regalou os olhos, surpresa. Não esperava aquilo. Achou que ele iria fazer perguntas, que iria duvidar, que diria, vou pensar. Mas ele estava decidido. A gente vai mesmo com o senhor? Ela perguntou, ainda tentando entender. Vai, ele respondeu. E ninguém vai mais dormir na rua, não se depender de mim. E assim, de forma improvável, 3 vidas se cruzaram ali mesmo, no meio da rua, com cheiro de chuva e asfalto molhado. A decisão de Rafael não teve volta. Ele sabia que estava fazendo algo fora do comum. Sabia que ninguém entenderia, que talvez até nos julgassem como impulsivo, inconsequente, mas não se importava. Naquele momento, tudo o que ele queria era dar um pouco de dignidade àquelas 2 vidas que o destino tinha colocado no seu caminho. Clara hesitou quando ele abriu a porta do carro. Olhou para dentro, depois para a filha. Era um salto no escuro. Confiar num estranho, ainda que bem vestido, sempre foi perigoso, principalmente para quem vive nas ruas. Mas havia algo no olhar dele, algo que ela reconhecia, um tipo de dor que não se inventa. Ela entrou, segurando Luna no colo, e Rafael foi dirigindo pelas ruas da cidade como se carregasse o bem mais precioso do mundo no banco de trás. Chegaram a um prédio discreto, num bairro tranquilo. Um flat moderno, pequeno, mas muito bem cuidado. Rafael destrancou a porta, acendeu as luzes e Clara quase não acreditou no que viu. Piso limpo, móveis confortáveis, cheiro de lavanda e aconchego. Não era um castelo, mas para quem passou noites dormindo em papelão, era um paraíso. Luna correu direto para o tapete da sala e se jogou ali, rindo. Começou a girar sobre si mesma como se fosse a primeira vez que podia brincar sem medo. Rafael apenas observava, com um sorriso sem jeito, ainda tentando entender a leveza que aquilo causava dentro dele. Eu vou buscar umas coisas para vocês, disse ele, pegando as chaves novamente. Roupa, comida, cobertores, tudo o que puder. Moço, já fez mais do que devia, respondeu Clara emocionada. Não fiz nem o começo ainda, respondeu Rafael, e saiu. Ele foi ao mercado como um pai de primeira viagem. Não sabia que tipo de suco Luna gostava, então comprou 3 sabores. Pegou bolachas, achocolatado, leite, frutas, pão de forma, manteiga, iogurte. Passou na farmácia e comprou sabonetes infantis, shampoo, escova de dente pequena. Depois entrou numa loja popular e escolheu 2 camisolas quentinhas, roupas de frio, meias felpudas, um pijaminha de unicórnio e até uma pelúcia que lembrava um coelho, com orelhas longas e nariz vermelho. Na volta, encontrou Luna dormindo no sofá, coberta por uma manta que ele nem lembrava que tinha deixado ali. Clara estava sentada ao lado, com os olhos marejados. Quando ele chegou, ela se levantou de um pulo. Eu posso te ajudar com as sacolas? Relaxa, respondeu ele. Hoje vocês são minhas convidadas. Rafael preparou um sanduíche simples e aqueceu um leite com chocolate. A menina acordou com o cheiro e correu para a mesa, esfregando os olhinhos. Comeu devagar, olhando cada detalhe da cozinha, como se tudo ali fosse novo e mágico. E era. Você gosta de coelho? Perguntou Rafael, puxando o brinquedo da sacola. Os olhos de Luna brilharam. É meu? Claro que é. Todo coelho precisa de uma dona. Ela agarrou o brinquedo com força, sem conseguir dizer nada. Só apertou contra o peito e sorriu com os olhos. Clara, no canto da sala, observava tudo. Queria sorrir também, mas dentro dela havia uma mistura de gratidão e medo. Medo de aquilo ser bom demais para durar. Medo de, no dia seguinte, acordar e tudo ter sido só um sonho.
Mas Rafael parecia diferente. Ele não fazia aquilo por pena, fazia porque sentia algo real. Clara não sabia ainda o que era, mas era. Depois do banho, Luna colocou o pijama novo. Rafael preparou o quarto de hóspedes com lençóis limpos e travesseiros fofos. A menina se enfiou debaixo das cobertas com o coelho nos braços. Clara, cansada, deitou num colchão improvisado no chão ao lado da filha, insistindo que não precisava de mais conforto do que aquele. Mas antes de fechar os olhos, Luna chamou Rafael com a mão. "Deita aqui um pouquinho", pediu, apontando para o lado da cama. Rafael olhou para Clara como se pedisse permissão. Ela assentiu com a cabeça, com um leve sorriso. E ele então se aproximou, sentou-se na beira da cama e estendeu a mão. Luna segurou com força. A menina fechou os olhos, tranquila, ainda segurando a mão dele. E assim ficou até adormecer. Rafael permaneceu ali, sentado, por longos minutos. Sentia o calor daquela mão pequena, o respirar leve da menina e a presença de algo que ele não sentia há muito tempo. Paz. Era estranho dizer isso, mas no meio daquela simplicidade, ele se sentia mais completo do que em qualquer evento de gala que já havia frequentado. Só uma criança, uma mulher cansada e um homem que finalmente sentia que sua vida estava voltando a ter propósito. Naquela noite, deitou-se no sofá do flat, com um cobertor leve sobre o corpo e a cabeça cheia de pensamentos. Mas, pela primeira vez em muitos meses, Rafael dormiu em paz. E o que ele ainda não sabia é que o verdadeiro sonho estava só começando. Os dias que vieram depois daquela primeira noite juntos foram como uma brisa morna num coração que só conhecia tempestades. Rafael, que até pouco tempo se sentia um homem quebrado por dentro, começou a acordar todos os dias com uma sensação nova no peito. Algo simples, mas poderoso. Era como se ele finalmente tivesse descoberto o motivo de abrir os olhos pela manhã. E esse motivo se chamava Luna. A rotina no flat mudou completamente. O silêncio foi trocado pelas gargalhadas da menina correndo de um lado para o outro, com o coelhinho de pelúcia balançando na mão. Os móveis, antes estáticos, agora tinham vida. As almofadas viviam fora do lugar. As panelas tinham pequenos amassados das aventuras na cozinha. E a mesa da sala ganhava desenhos coloridos colados com fita adesiva. Rafael não reclamava. Pelo contrário, sentia-se vivo como nunca. Ele fazia questão de levar Luna ao parque todos os fins de tarde. Pegava na mão dela com cuidado, esperava pacientemente enquanto ela se encantava com cada flor, cada formiga, cada pedacinho do mundo. Acompanhava ela no balanço, empurrava devagar e ria alto quando ela gritava: "Mais alto, papai! Mais alto!" A primeira vez que ela o chamou de papai, sem pensar, no meio de um passeio desses, ele travou. Ficou parado, com um sorriso meio torto, como quem levou um susto bom. Clara estava ao lado, segurando uma garrafinha d'água. Quando viu o olhar de Rafael marejar, ela sorriu discretamente e virou o rosto, como quem respeita a intimidade de um momento grande. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficava se lembrando da cena, repetindo a frase dela como um mantra silencioso. Mais alto, papai. Era como se o universo estivesse lhe devolvendo, em partes, tudo o que ele pensou ter perdido. Clara observava tudo com um sorriso tímido e cheio de gratidão. Ela não falava muito. Continuava com os pés no chão, sem criar grandes expectativas. Mas no fundo, ela sabia. Aquela era a vida que Luna merecia. E embora tivesse medo de perder tudo de novo, também sabia que ali, naquele pequeno flat, sua filha estava vivendo os dias mais felizes da vida. E não era só Luna. Rafael agora era um homem que aprendia a trançar cabelo, que sentava no chão para montar quebra-cabeça
que ficava tenso quando Luna espirrava e corria até a farmácia para comprar xarope de morango. Você acha mesmo que nasceu para ser pai dela? Clara perguntou um dia enquanto os dois tomavam café na varanda do flat, observando Luna brincando com o coelho no tapete. Rafael demorou a responder. Ficou olhando para a menina, depois olhou para Clara. Eu acho que ela nasceu para ser minha filha. Não importa como, só importa que é. Clara segurou o choro, mas não respondeu. Sabia que, naquele momento, qualquer palavra seria pequena demais diante do que ele havia acabado de dizer. Os dias seguiram assim, com leveza e afeto. A relação entre os três foi se fortalecendo, silenciosa e naturalmente. Rafael passou a incluir Clara em tudo. Pedia a opinião dela na hora de escolher as refeições, perguntava se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Não a tratava como uma hóspede, nem como alguém que devia algo a ele. Tratava como parceira, como alguém com valor, com história. E isso, para Clara, era mais raro que dinheiro. Um dia, Luna ficou doente, febre alta, tossia muito. Rafael ficou desesperado. Acordou de hora em hora, molhava toalhas, preparava chá. Levou ao hospital antes do amanhecer. Sentou com ela no colo na sala de espera, como se carregasse o próprio coração. Foi nesse momento que Clara percebeu. Ele não estava mais fingindo. Não era só carinho, era amor, amor de verdade. E talvez ela também estivesse se permitindo algo que há muito tempo não sentia, confiança. Porque nos olhos de Rafael, ela já não via mais um homem solitário, via um homem renascendo. E nos olhos de Luna havia brilho. Um brilho que só aparece quando a criança se sente segura, amada, protegida. O flat não era mais só uma casa, era um lar. E enquanto os dias mais felizes continuavam a ser escritos com simplicidade, desenhos colados na parede e gargalhadas espontâneas, a vida seguia desenhando o que ninguém esperava. Uma família improvável, mas real, daquelas que não se explicam, só se sente. E o mais incrível é que o melhor ainda estava por vir. Algumas semanas haviam se passado desde que Clara e Luna entraram na vida de Rafael. E o que começou como um gesto impulsivo de compaixão, agora era um elo forte, cheio de afeto, cotidiano e significado. Mas havia uma pessoa que ainda não sabia o que estava acontecendo: Dona Alzira. Rafael já tinha contado para a mãe por telefone que estava com a cabeça cheia e que precisava se afastar um pouco do mundo dos negócios. Ela, como sempre, entendeu. Mas o tom da voz dele não era o mesmo. Ela sentia. Mãe sente. E o coração dela, mesmo frágil, pulsava mais forte cada vez que pensava no filho. Dona Alzira já não era a mesma mulher de antes. A idade e a doença tinham levado boa parte da sua força física, mas não conseguiram tocar sua essência. Continuava sendo doce, observadora e cheia de amor. Passava os dias em uma cadeira de balanço na casa que Rafael mantinha só para ela, cercada de plantas, cobertas coloridas e lembranças. Certa manhã, Rafael acordou diferente. Ficou alguns minutos sentado na beira da cama, olhando Luna dormindo de bruços, com um coelhinho de pelúcia nos braços e a boca levemente entreaberta. Sentiu uma paz indescritível. Depois, olhou para Clara, preparando café na cozinha, e entendeu. Aquilo era uma família. Decidiu, então, que era hora de compartilhar esse novo capítulo com a mulher que mais amou na vida. Clara, ele disse, aproximando-se, quero levar vocês para conhecer minha mãe. Clara parou de mexer a colher e o encarou. Estava surpresa, emocionada e também um pouco assustada. Tem certeza? Tenho. Você e Luna fazem parte da minha vida agora. E minha mãe, ela precisa conhecer o melhor que aconteceu comigo nos últimos anos. Clara assentiu, com os olhos marejados. Luna apareceu na sala logo depois, esfregando os olhinhos, e Rafael a pegou no colo. Hoje a gente vai conhecer uma pessoa muito especial,
disse ele sorrindo. A viagem até a casa de Dona Alzira foi silenciosa, mas cheia de expectativa. Rafael dirigia com uma serenidade diferente. Clara olhava pela janela, pensativa, e Luna cantava baixinho no banco de trás, sem entender totalmente o que aquela visita significava. Quando chegaram, Dona Alzira já os esperava sentada na varanda. Mesmo com a saúde fragilizada, fazia questão de manter os cabelos penteados, os brincos pequenos e a postura ereta. Assim que viu o carro do filho entrando pelo portão, seu rosto se iluminou. Mas o que ela não esperava era ver uma mulher descendo junto com ele. E uma menina correndo em sua direção, descalça, com um sorriso mais lindo que ela já tinha visto. "Você é a vovó?" perguntou Luna, abraçando as pernas da senhora sem cerimônia. Dona Alzira demorou alguns segundos para responder. Estava encantada, sentiu os olhos marejarem. "Se você quiser que eu seja, eu sou sim." Luna riu, correu de volta para perto de Rafael e os três subiram os degraus da varanda. "Mãe, essa é a Clara e essa é a Luna", disse Rafael com a voz trêmula de emoção. Dona Alzira segurou as mãos de Clara com carinho e depois olhou nos olhos do filho. "Eu sabia que Deus ainda ia colocar luz na tua vida." Os quatro entraram e passaram a tarde juntos. Rafael preparou café, Clara ajudou na cozinha, Luna espalhou brinquedos pela sala. E Dona Alzira ficava apenas observando. Cada gesto, cada olhar, cada toque entre eles. Viu quando Rafael limpou o nariz da menina com cuidado, quando Clara ajeitou a gola da blusa dele antes de sair no quintal, quando Luna deitou no colo do papai e pediu para ouvir uma história. No fim do dia, já com o sol descendo por trás das árvores do quintal, Dona Alzira pediu para conversar com o filho a sós. Sentaram-se na varanda. "Filho", começou ela, com a voz baixa mas firme, "eu nunca imaginei te ver assim. Assim como, mãe. Assim, completo, serena, com brilho no olhar." Ele sorriu, um sorriso tímido, de quem sabe que está sendo visto por dentro. "Eu pensei que nunca ia ser pai", confessou ele, "que nunca ia te dar o que você mais queria." Ela segurou a mão dele, apertou com força. "Você é pai sim, meu filho, do coração, e isso é o que importa." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Rafael. "Ela me chama de papai, mãe, e quando ela faz isso, parece que o mundo inteiro se ajeita." Dona Alzira riu emocionada, passou a mão nos cabelos dele, como fazia quando ele era criança. "Então pronto, missão cumprida. Você encontrou o que a vida tinha de mais bonito para te dar." Naquela noite, eles dormiram todos na casa de Dona Alzira. Luna, pela primeira vez, dividiu a cama com uma avó. Rafael preparou chá antes de dormir. Clara ajeitou as cobertas. Era uma cena que parecia tirada de outro tempo. Aquele tempo em que a felicidade era simples, feita de pequenos gestos, de afetos reais. E naquele lar antigo, onde tantas memórias viviam nas paredes, nasceu mais uma. A de um neto, ou melhor, uma neta, que não veio do sangue, mas veio do amor. E uma mãe que partia aos poucos, mas agora podia ir em paz. Porque o filho dela, que tanto sofreu, agora era um homem completo. O tempo, por mais cruel que pareça, às vezes tem compaixão. E foi exatamente isso que aconteceu com Dona Alzira nos últimos dias de vida. Após conhecer Luna e Clara, algo dentro dela se reacendeu. Era como se aquele encontro tivesse devolvido um sopro de juventude à sua alma cansada. Seu rosto, que andava abatido, ganhou um novo tom de cor. Os olhos, que já estavam opacos pelo cansaço da idade, agora brilhavam cada vez que a netinha improvisada entrava correndo pela sala dizendo: "Bom dia, vovó! Acorda, que hoje tem desenho!" Ela ria, mesmo quando sentia dor. Pegava o lápis da mão da menina, mesmo com as mãos tremendo. Ficava em silêncio observando Luna dançar no meio da sala, como se assistisse a um milagre que nunca achou que veria. "Deus me deu mais tempo só para eu poder viver isso aqui, meu filho", ela disse uma noite, com a voz embargada, enquanto segurava a mão de Rafael na varanda.
para eu saber que você não está mais sozinho. Rafael engoliu as lágrimas, apertou a mão dela e sorriu. Mas por dentro, o peito ardia. Ele sabia que aquele tempo era emprestado, que o corpo de Dona Alzira estava cansado demais para continuar muito além. E esse tempo emprestado, como todo tempo que se esgota, veio cobrando sua conta. Naquela manhã, Clara acordou mais cedo e percebeu o silêncio diferente vindo do quarto da senhora. Rafael estava preparando café quando escutou o chamado dela, tenso e abafado. Correu. Encontrou a mãe sentada na cama, respirando com dificuldade. Ainda estava consciente, mas já fraca, muito fraca. "Mamãe", ele sussurrou, ajoelhado ao lado da cama. Ela olhou para ele com um esforço quase sobre-humano e sorriu. "Tô indo, meu filho, mas não tô triste. Tô indo com o coração cheio." Rafael segurou as mãos dela, desesperado por manter mais alguns minutos. "Não fala assim, espera mais um pouquinho. Fica com a gente, mãe." "Já fiquei o bastante para ver que você venceu", ela sussurrou. "E isso já me basta." Foi então que Luna entrou correndo no quarto, segurando um papel colorido com as duas mãos pequenas. "Vovó, fiz um presente para você." Clara tentou segurar, mas era tarde. Luna subiu na cama sem entender o que estava acontecendo. Colocou o papel nas mãos da senhora e disse: "É você e eu no balanço do jardim. Escrevi também." Dona Alzira moveu os olhos com esforço. Leu as palavras escritas com letras tortas e coloridas. "Vovó, te amo." Uma lágrima escorreu pelo canto dos olhos dela. E então, com o último sopro de vida, ela estendeu o braço e abraçou Luna com delicadeza. Foi o último abraço. Logo depois, fechou os olhos devagar, como quem descansa depois de um dia muito longo. E, ainda com o desenho em mãos, partiu, em paz. Rafael apertou o rosto contra o peito da mãe e chorou. Chorou como há muito tempo não chorava. Clara ajoelhou ao lado, abraçando os dois, também tomada pela emoção. E Luna, ela apenas ficou em silêncio, com o coelhinho no colo, observando tudo com olhos grandes, tentando entender por que todo mundo estava triste se a vovó tinha dito, dias antes, que estava feliz. Foi um dia longo, silencioso, doído. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de leve naquele adeus. Porque Dona Alzira não partiu sozinha. Partiu com o coração em paz, com o último desenho da neta nos braços e o orgulho de ter visto o filho finalmente se tornar aquilo que sempre desejou, um pai. Na despedida, Rafael segurou o caixão com firmeza. Fez questão de carregar a mãe com suas próprias mãos, como ela tantas vezes o carregou, nos braços, nas costas, no colo da vida. A cerimônia foi simples, como ela sempre quis. E no momento do sepultamento, ele colocou dentro da cova o papel com o desenho. "Ela nunca mais vai estar sozinha", disse ele, baixinho, "nem aqui, nem lá em cima." Depois do enterro, voltaram para casa em silêncio. Rafael ficou sentado por horas na varanda, olhando o céu mudar de cor. Luna subiu no colo dele e deitou a cabeça no ombro. "A vovó foi morar com Deus?" "Foi, meu amor", respondeu ele, com a voz embargada. "E ela vai ter balanço lá no céu?" Rafael sorriu. "Vai, um bem grande. E toda vez que o vento soprar aqui, é ela brincando lá em cima." Luna ficou em silêncio, olhando o céu. Depois disse: "Então vou desenhar ela brincando, para ela ver lá do céu." E foi assim que Dona Alzira continuou viva, nos traços simples de uma menina de 4 anos, nas lembranças de uma casa cheia de amor e no peito de um homem que, pela primeira vez, não sentia que falhou. Sentia que cumpriu sua missão. E, mesmo com a dor, sabia, o amor que ela plantou ainda ia florescer, e muito. O luto não se expressa só com lágrimas. Às vezes,
Ele mora no silêncio, no olhar parado, nas respostas curtas, no corpo presente, mas distante. E foi assim que Clara ficou depois do enterro de Dona Alzira. Nos primeiros dias, ela se recolheu. Dormia no quarto de Luna, mesmo com Rafael insistindo para que usasse a cama de verdade. Preparava o café da manhã em silêncio, respondia com gestos ou palavras rápidas. Dizia estar cansada, mas a verdade é que havia um peso dentro dela, e esse peso tinha nome, mas ainda não tinha coragem. Rafael respeitava. Ele entendia o luto. Estava passando por ele também, mas, diferente de Clara, ele havia transformado a dor da partida em saudade leve, quase doce. Sentia que Dona Alzira não havia ido embora por completo. Sentia a presença dela no riso de Luna, nas plantinhas da varanda, nas frases que ecoavam na memória. Como aquela que ela disse pouco antes de partir. Você é pai, sim, do coração. Mas Clara estava diferente. Nos olhos dela havia algo além da dor da perda. Rafael sabia, porque começou a notar pequenos detalhes. O jeito como ela evitava conversar à mesa, como apertava os dedos contra a xícara de café, como sempre desviava o olhar quando Luna falava do passado, como se cada lembrança da menina fosse também um lembrete de algo que ela queria, mas não conseguia. Certa manhã, Rafael acordou cedo e encontrou Clara sentada na beira da cama da filha, observando-a dormir. A menina ainda segurava o coelhinho, com a boca entreaberta e os cabelos desgrenhados, um anjo em repouso. Rafael não quis interromper. Ficou parado na porta sem fazer barulho, mas Clara percebeu. Virou-se devagar, com os olhos inchados de uma noite mal dormida. Você tá bem? Ele perguntou, com delicadeza. Ela fez que sim com a cabeça, mas ele sabia que não estava. Quer conversar? Ela demorou para responder. Parecia que estava travando uma luta dentro dela, entre falar e se calar, entre confiar e se proteger. Não agora, disse ela, quase num sussurro. Só me dá um tempo. E ele deu. Nos dias seguintes, Rafael tentou não pressionar. Continuou levando Luna ao parque, continuou cozinhando as receitas preferidas da menina, continuou tratando Clara com o mesmo cuidado de sempre. Mas a verdade é que, por dentro, ele também começava a se perguntar se havia algo que ele não sabia, algo que poderia mudar tudo. O silêncio dela falava alto. Certa noite, enquanto Luna dormia, Rafael preparou um chá de camomila e se sentou com Clara na varanda. O céu estava limpo e o ar carregava aquele frescor típico de noites em que tudo parece mais leve, menos os pensamentos. Sabe, Clara, começou ele, olhando as luzes da cidade ao longe. Eu nunca imaginei ter tudo isso. Uma casa cheia de risos, desenhos na parede, a panela do arroz queimando porque a gente esqueceu no fogo enquanto brincava de adivinhação. Nunca imaginei nada disso. Ela sorriu, de leve, mas não respondeu. E mesmo assim, às vezes, sinto que tem algo entre a gente, algo que você carrega e que eu não consigo alcançar. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Você não tá errado. Rafael esperou. Não pressionou. Apenas segurou a xícara com as duas mãos e deixou que o silêncio dissesse o que as palavras ainda não tinham coragem. Ela o encarou, com os olhos úmidos, mas firmes. Eu tenho medo de perder tudo isso, disse ela finalmente. Perder por quê? Clara desviou o olhar, mordeu os lábios, como se estivesse decidindo se devia continuar. Porque tem uma parte da nossa história que você ainda não sabe, e talvez, quando souber, não olhe mais para mim do mesmo jeito. Rafael sentiu o peito apertar, mas em vez de responder com surpresa ou cobrança, ele apenas disse: Clara, se tem algo que você precisa me contar, eu tô aqui. Não para te julgar, só para ouvir. Mas só quando você se sentir pronta. Ela assentiu, com os olhos marejados. Obrigada, sussurrou, por me dar esse tempo.
Naquela noite, Rafael soube que algo importante estava para vir à tona. E mesmo sem saber o que era, ele decidiu que esperaria, que respeitaria o tempo dela. Porque amor, afinal, é isso, esperar o outro se sentir seguro o suficiente para deixar o medo cair. Luna acordou no meio da noite e foi até o quarto deles, arrastando o cobertor. "Posso dormir aqui hoje?" perguntou, esfregando os olhos. Rafael a colocou no meio da cama e Clara se deitou ao lado. Entre os dois, aquela menina de coração grande e abraço apertado dormiu tranquila. E mesmo com o silêncio ainda pairando sobre eles, havia um sentimento que começava a falar mais alto que tudo: confiança. E ela, sozinha, já dizia muito mais que qualquer segredo. Mas o que Clara ainda precisava revelar era algo que mudaria tudo. Porque nem sempre o amor começa na maternidade. E nem sempre ser mãe significa ter dado à luz. E essa verdade, tão delicada e tão profunda, estava prestes a ser contada. No tempo certo, no momento certo. E seria, sim, inesquecível. A noite estava diferente. Não era só a chuva fina que caía sobre os telhados, nem o vento frio que batia nas janelas do flat. Era o ar. Ele carregava uma tensão silenciosa, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Como se algo estivesse preso no peito de alguém e finalmente quisesse sair. Luna já havia dormido. Estava no quarto, abraçada ao seu coelhinho de pelúcia, com os pés encolhidos debaixo do cobertor rosa. O quarto estava escuro, mas tranquilo. Rafael tinha fechado a porta com cuidado para não fazer barulho. Agora, ele e Clara estavam sentados na varanda, como faziam algumas noites. O som da chuva batendo no telhado era quase terapêutico. Rafael segurava uma caneca de chá ainda quente entre as mãos, e Clara, sentada ao lado dele, olhava para o nada. Os olhos estavam marejados, mas ela tentava esconder. "Hoje ela me pediu para cortar uma franja nova no coelho", disse Rafael, tentando puxar assunto. "Disse que ele estava com cara de velho." Clara esboçou um sorriso fraco, mas não respondeu. Ficou alguns segundos em silêncio. Respirou fundo, depois, sem encará-lo, murmurou: "Posso te contar uma coisa?" Rafael se virou para ela. "Claro que pode." Ela segurou firme os próprios joelhos, como se buscasse apoio em si mesma. "Mas é uma coisa que pode mudar tudo." "Nada vai mudar o que eu sinto por vocês", disse ele, com a voz serena. "Mas me conta no seu tempo." Ela respirou fundo de novo e começou: "A Luna." Sua voz saiu fraca. Ela não é minha filha biológica." Rafael franziu a testa, mas não disse nada, apenas a olhou com atenção. Clara continuou: "Ela é filha da minha irmã mais nova, a Patrícia." As lembranças começaram a vir como avalanche. Os olhos de Clara se encheram d'água. "A Patrícia era minha melhor amiga. A gente fazia tudo juntas, dividia a casa, os sonhos, os segredos. Quando ela engravidou da Luna, foi um susto. O pai sumiu. Ela ficou desesperada, mas decidiu ter a menina mesmo assim. Disse que era a única coisa que ela ia ter de verdade na vida." Rafael ouvia com atenção, o coração apertando a cada palavra. "Quando Luna nasceu, eu me apaixonei por ela também. Era um bebê tranquilo, olhava tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Minha irmã se virou como pôde, fazia faxina, cuidava da pequena com um amor que ninguém podia duvidar. Mas a vida não perdoa quem já está machucado." Clara parou por um momento, passou as mãos no rosto e continuou: "Patrícia morreu num acidente de moto quando Luna tinha 1 ano e meio. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação. Ela tinha saído para buscar fralda e nunca mais voltou." O silêncio foi brutal. Rafael sentiu o chão se afastar um pouco.
Naquele dia, eu jurei para mim mesma que nunca deixaria Luna sozinha, que cuidaria dela como minha filha. E cuidei, com tudo que eu tinha. Mas eu não tinha muito. Aos poucos perdi o emprego, depois o aluguel. As contas se acumularam e quando vi, a gente já estava na rua. Ela respirou fundo. As lágrimas agora escorriam livres, sem resistência. Teve dia que eu não comi para guardar o resto de pão para ela. Teve noite que eu sentei no chão gelado debaixo da marquise e só de ver ela dormindo no meu colo, eu sentia que o mundo podia acabar, mas ela ainda estava ali. Rafael agora olhava fixamente para Clara. A dor dela era real e cada palavra vinha carregada de uma verdade que atravessava o peito. Eu sei que pode parecer que eu menti, ela disse com a voz tremendo, mas eu nunca quis enganar você. Eu só não sabia como contar. Tinha medo de você achar que ela era um peso, que ia olhar para gente diferente. Clara, Rafael tentou interromper, mas ela continuou. Eu podia ter dito logo no começo, mas você olhava para ela com um carinho tão puro e ela se apegou a você tão rápido que eu não quis estragar nada. E com o tempo, eu mesma comecei a esquecer que ela não saiu de mim, porque o coração dela bate dentro do meu também. O silêncio voltou. A chuva lá fora parecia mais forte agora, mas o que acontecia ali, entre aqueles dois, era mais intenso que qualquer tempestade. Rafael colocou a caneca de lado e se aproximou. Segurou a mão de Clara com cuidado, olhando dentro dos olhos dela. Obrigado. Ela franziu a testa, confusa. Obrigado por me contar. E mais do que isso, por ter amado Luna do jeito que você ama. Porque isso é ser mãe de verdade. Clara desabou em lágrimas. Você não vai mudar com a gente? Eu só mudo para melhor depois de ouvir tudo isso, respondeu ele com firmeza. Luna é sua filha, é a minha filha também. E nada disso muda só porque o sangue dela é diferente. O que liga a gente a ela não corre nas veias, corre no coração. Clara caiu no choro nos braços de Rafael sem mais medo, sem mais segredos. Pela primeira vez ela se sentia leve. Pela primeira vez se sentia aceita. Lá dentro, no quarto, Luna virou de lado no sono e murmurou alguma coisa. Talvez um sonho, talvez um chamado. E lá fora, sobre a chuva, dois adultos que carregaram o peso do mundo por tanto tempo, finalmente se permitiam respirar juntos. E naquele momento, Rafael entendeu algo muito maior do que todos os diagnósticos, todas as perdas, todos os silêncios. Família não é feita só de quem nasce. Família é feita de quem fica, de quem cuida, de quem escolhe amar. O tempo passou, e com ele vieram os detalhes que costuram uma nova vida. A cada manhã, Rafael, Clara e Luna escreviam uma nova página da história que começou por acaso, mas foi sendo firmada com amor, cuidado e escolhas diárias. Não era uma vida de cinema, nem uma daquelas perfeitas de comercial de margarina. Era uma vida real, cheia de desafios, mas também cheia de afeto. Depois da revelação sobre a origem de Luna, tudo pareceu se alinhar com ainda mais clareza. Não havia mais medo, nem segredos, nem pontas soltas. Agora era tudo transparente, limpo, leve. Rafael sabia exatamente quem Clara era e, mais ainda, sabia o tamanho do amor que ela tinha pela menina. E isso bastava. Os três se mudaram para uma casa maior, com um quintal onde Luna podia correr livremente, plantar feijão no algodão e criar histórias com seu coelhinho de pelúcia, já meio poído de tanto carinho. No primeiro dia na casa nova, Rafael pintou um dos quartos de azul clarinho, a pedido de Luna, e colou estrelas no teto, que brilhavam no escuro. Agora, papai, eu durmo olhando para o céu, ela disse abraçando ele com força. E o céu olha para você também, minha filha, respondeu com a voz embargada.
Meses depois, num cartório simples da cidade, Rafael fez o que seu coração já havia feito há muito tempo. Adotou oficialmente Luna. O processo foi mais rápido do que imaginavam. Clara entregou todos os documentos necessários, incluindo a certidão de óbito da irmã. Nenhum parente apareceu para contestar. A menina só tinha ela no mundo. E agora teria também Rafael. No dia da assinatura, Luna usava um vestidinho amarelo com uma fita no cabelo. Não entendeu muito bem o que acontecia, mas sabia que era especial. A partir de hoje, seu nome vai ser Luna Batista de Almeida, disse o juiz, sorrindo. E eu vou continuar sendo filha do papai? Perguntou ela com inocência. Vai ser ainda mais, respondeu Rafael, pegando-a no colo e beijando sua testa. Porque agora o papel só confirmou o que o coração já sabia. Clara chorou baixinho naquele canto da sala. Chorou por tudo que já enfrentou, por cada noite de frio, cada não que ouviu, cada vez que pensou em desistir. E agora, ver Luna segura, protegida, sendo chamada de filha por alguém que ela jamais esperava encontrar, era mais do que podia pedir. Mas o mais bonito de tudo é que Rafael e Clara não começaram uma nova vida juntos porque estavam carentes ou por obrigação. Eles não se uniram por medo da solidão. Eles se escolheram. Foi um processo natural, um amor que cresceu dia após dia. Não teve pedido de casamento em jantar caro, nem alianças escondidas em sobremesa. Teve cumplicidade, conversa olho no olho, roupa lavada no tanque e sorriso trocado na hora do café. Eles eram dois sobreviventes, dois corações que já foram partidos, mas que encontraram um no outro o abrir o que faltava. E isso era suficiente. Aos poucos, o flat onde tudo começou virou uma lembrança bonita. Rafael voltou aos poucos para os negócios, mas com horários mais leves. Dava prioridade aos eventos escolares de Luna, às consultas médicas, às noites de histórias com lanterna sobre a coberta. Clara passou a trabalhar com ele, mas o mais importante, eles estavam juntos. Juntos quando Luna perdeu o primeiro dentinho. Juntos quando ela teve febre e só queria dormir entre os dois. Juntos quando ela aprendeu a escrever o nome completo e fez questão de colocar de Almeida com letras enormes. Juntos quando ela caiu da bicicleta e chorou por 3 minutos, mas depois levantou dizendo: "Eu sou forte, papai, igual você." E ele respondeu: "Não, meu amor, você é forte igual a sua mãe." Em uma dessas noites comuns, Rafael e Clara estavam na varanda da casa nova, tomando chá e olhando as luzes da cidade. Luna já tinha dormido. "Quem diria, hein?" disse Clara, deitada no ombro dele. "Que a gente ia virar isso, uma família." Rafael sorriu. "A gente não virou. A gente sempre foi. Só não sabia ainda." Ela riu, baixinho. "Você acha que Dona Alzira tá vendo a gente?" Ele olhou para o céu estrelado e respondeu: "Eu tenho certeza. E acho que ela está dizendo: missão cumprida, meu filho." Clara fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Mas dessa vez era de alegria. E foi assim que aquela família nasceu. Não do sangue, não do papel, mas do acaso. E foi selada pelo amor. Porque às vezes a vida pega o que está em ruínas e constrói um lar. E foi exatamente isso que aconteceu ali. 3 histórias partidas que, juntas, formaram um todo completo. Uma nova família, um novo começo e um amor que veio para ficar. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.